Olá, eu sou o médico oncologista, Dr. Fabiano Ferreira, da Clínica de Oncologia Oncocinos, de Novo Hamburgo e Porto Alegre. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a questão da informação e como ela deve idealmente existir entre o médico oncologista, especialista no tratamento do câncer, e o paciente. Então, é muito conhecido que o paciente bem informado ele tem melhores resultados no seu tratamento e também menos efeitos colaterais decorrentes desse tratamento. Eu gostaria de falar para vocês algumas dicas e sugestões para os pacientes em relação ao que eles podem e frequentemente devem perguntar ao seu oncologista. A dica número 1 é muito simples. A questão do tratamento oncológico é muito complicada, é muito complexa. E o paciente, em caso que ele não esteja entendendo o que o oncologista estiver falando, ele deve dizer claramente, por gentileza, me explique de uma maneira clara que eu não estou entendendo. Isso é muito normal, né? E o médico oncologista tem a necessidade de compreender essa dificuldade. De fato, se pudermos chamar assim, a obrigação não é muitas vezes nem do paciente entender o que está sendo falado, é do oncologista colocar a situação de uma maneira clara e a mais simples possível para ser compreendido. Uma outra sugestão que pode ser útil e frequentemente uma situação que ocorre é o paciente chegar para o oncologista, ter a sua consulta, sair da consulta e dizer assim, puxa, eu tinha que perguntar aquela questão e eu me esqueci. Então, como são muitas dúvidas frequentemente, é interessante às vezes o paciente fazer pequenas anotações para não esquecer alguma questão importante durante a consulta, para ele seja importante. Uma outra questão importante é, se possível, o paciente ter paciência com o seu oncologista. Porque algumas vezes na comunicação não é na primeira consulta que existe uma sincronia, né, de diálogo entre o paciente e o médico e o oncologista. Então, às vezes são necessárias 2, 3 consultas para que tanto o paciente como o médico, o oncologista vão se conhecendo e esse diálogo vai se tornando mais natural. Então, em havendo possibilidade, às vezes um pouco de paciência que o diálogo na grande maior parte das vezes ele vai fluir muito bem, né? Uma outra questão muito importante que o paciente pode perguntar ao seu oncologista é a questão aonde o paciente pode encontrar informação confiável, né, no mar da internet, né, onde existe tantas vezes colocações leigas, tantos tratamentos novos, mas que sem comprovação ainda, né? Ou eventualmente livros ou panfletos. Nisso o oncologista pode ser de bastante utilidade. Eu já vou até aproveitar esse momento, dois locais que me vêm à cabeça, assim, que são bem interessantes, é o site do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, do Brasil, www.inca.gov.br, e o nosso site www.oncocinos.com.br, que é escrito por oncologistas e na tentativa de uma linguagem acessível e de boa compreensão. Em relação ao tratamento, o paciente pode colocar, para ser melhor informado, pode colocar algumas questões para o seu oncologista, né? Para o profissional oncologista, no caso até a minha pessoa. Um paciente pode me perguntar, doutor, quais são as opções que eu tenho? Só existe esse caminho? Existe uma outra opção? Na grande maior parte das vezes, sim. É muito raro em medicina existir apenas uma opção de tratamento, né? Um paciente pode perguntar, e eu acho muito importante, mas afinal de contas, qual é o objetivo desse tratamento? O objetivo do tratamento é baixar o marcador tumoral, um exame, é baixar o resultado do exame, ou é eu me sentir melhor, por exemplo?
Na realidade, qual o objetivo? O objetivo é um objetivo curativo, é um objetivo que eu me sinta melhor. Qual é o objetivo do meu tratamento? Que eu não, digamos, eu não estou entendendo bem. Isso é uma pergunta que pode ser colocada e é muito saudável. Uma outra questão, que frequentemente existem diversas opções de tratamento. E é importante que o paciente saiba qual é a recomendação do seu oncologista. Né? Que essa decisão não fica para o paciente, assim, obviamente. Né? Eu posso ter 3 opções de tratamento, mas um paciente, eu vou naturalmente dizer, olha, existem várias opções, a minha sugestão, no caso do senhor ou da senhora, é esta opinião. E o paciente, eu acho que ele também pode estimular e dizer, olha, dentre essas opções, qual é a que o senhor recomenda para o meu caso? Né? Uma outra pergunta que pode ser feita é a seguinte: como esse tratamento vai me beneficiar? Né? Em que sentido? Eu vou me sentir melhor? Eu vou controlar eventualmente algum desconforto que eu esteja tendo? Vai aumentar a minha chance de cura? Eu posso eventualmente não me sentir tão bem nesse momento, mas a longo prazo a minha chance de cura é maior? Qual a razão? Como esse tratamento irá me beneficiar? Uma outra pergunta muito importante que o paciente pode fazer para o seu oncologista é: onde eu irei fazer o meu tratamento? Né? Em que hospital, em que clínica, em quais instalações, onde eu irei fazer o meu tratamento? Né? Outra questão assim, fundamental que o paciente deve perguntar, é importante, e o médico deve ir ao encontro dessa preocupação do paciente, por exemplo, além de tratar o câncer, o que pode ser feito para me tratar os meus sintomas? Por exemplo, eventualmente fadiga, dor, dificuldade de conciliar o sono, eventualmente o paciente está deprimido. Então, além do câncer, existem mais coisas que o oncologista pode ajudar em questões de tratamento ou indicação de outros profissionais da equipe multidisciplinar. Uma pergunta muito positiva do que o paciente pode colocar para o médico é o fato de que o paciente também tem uma responsabilidade no sucesso do tratamento. E ele pode, e muitas vezes pergunta, e isso é muito bom, como eu posso contribuir para o sucesso do meu tratamento? Se eu fizer algum exercício, eu vou aumentar as minhas chances de melhorar, de cura? Possivelmente sim. Né? Então o oncologista pode explicar como esse exercício pode ser feito, qual eventualmente o profissional que ele tem que consultar antes de iniciar determinados tipos de exercício, caminhadas, a minha alimentação, o que eu posso fazer nesse sentido? Né? Então são coisas que o paciente pode também auxiliar no seu tratamento, a partir das informações transmitidas pela equipe multidisciplinar e do seu oncologista. E, por último, uma questão muito importante, que caso o paciente não tenha recebido essa informação, é importante que ele pergunte ao profissional responsável, é a quem ele deve contactar em caso de alguma dúvida, né, ou mesmo alguma urgência, para que o fato não ocorra e a pessoa fique, né, o paciente possa, se não tiver esse contato, pode ficar numa situação assim difícil. Então, todas essas questões, se possível, devem ser colocadas e que haja um entendimento entre o médico oncologista e o paciente. Bem, nós continuaremos a colocar novos vídeos na internet sobre o câncer, tratamento e sempre procurando ajudar os pacientes e os familiares para que toda essa experiência seja a menos complexa possível, mais compreensiva e que possamos passar a informação de maneira clara, objetiva, porque nós da Oncocinos acreditamos que a informação dá poder ao paciente e com certeza melhora os resultados do tratamento. Muito obrigado.